Muito bem, meus amigos, vamos lá para o nosso Livro dos Espíritos. Nós estamos aqui na parte 2ª, Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, capítulo 4, da pluralidade das existências, nome difícil, né? Pluralidade das existências, o item finalizando aqui agora, transmigrações progressivas. Nós vamos a partir da questão 195. Muito bem, som ok, Cleusa? Vamos lá. Nós vimos então, em nosso encontro passado, até a questão 194, joia. Nós tínhamos visto aqui sobre, na 192, pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermédios? A resposta não, pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição, né? Então a gente comentou sobre a ideia, né, de nós precisarmos, por uma questão até de necessidade, experimentarmos as diversas etapas evolutivas, especialmente no tipo de ambiente onde nós vamos reencarnar. Então nós não podemos, vivendo num mundo como o nosso, por exemplo, um mundo essencialmente material, em que nós precisamos de uma encarnação vinculados a um corpo material, vivenciando as necessidades e experiências desse mundo material, nós não temos condições de experimentar, por exemplo, outras experiências que dizem respeito a mundos mais elevados, onde nós temos sentimentos, nós temos valores, nós temos até mesmo o contato do espírito com esse mundo, que vai proporcionar a esse próprio espírito alcances de desenvolvimento das suas próprias potencialidades, que aqui o nosso mundo não pode. Um exemplo bastante simples, bom dia, Angelina. Um exemplo bastante simples. Imaginemos que aqui no nosso mundo material, vinculados ao corpo físico, nós como espírito estamos aqui bastante restritos dentro do potencial espiritual que nós temos. O espírito, por exemplo, ele tem o potencial de alcançar distâncias inimagináveis com a força do pensamento. Apenas isso. Vamos ficar apenas na capacidade de irradiar o seu pensamento e alcançar distâncias inimagináveis, se conectando com outros pensamentos, com outras ideias. Nós aqui nesse mundo estamos completamente restritos. Não temos nem ideia que o nosso pensamento é capaz de ir além da nossa própria, do nosso próprio mundo interior. Quando se fala de mundos elevados, onde os espíritos não trazem esse tipo de restrição, esse tipo de experiência já é algo que faz parte do dia a dia. E através do alcance do pensamento, os espíritos conseguem se desenvolver e auxiliar no desenvolvimento de outros seres, de outros mundos, de formas que nós nem sequer imaginamos. Então, portanto, nós percebemos que a simples restrição que a matéria impõe para todos nós já nos limita na compreensão das demais potencialidades que nós como espíritos temos. Kardec, lá na Revista Espírita de 1858, não me recordo se no mês de janeiro, fevereiro ou março, mas foi ali num dos primeiros meses das edições da revista, ele falava sobre sensações e percepções dos espíritos. Então, o espírito ver, ouvir, se deslocar, pensar, irradiar suas ideias, irradiar seus pensamentos, isso mostra o que o espírito é capaz de fazer. E aí então nós aqui, olhando para esse mundo que nós estamos, dá para perceber que isso para nós é algo que apenas ali fica no campo do abstrato, porque concretamente nós dependemos de cordas vocais, dependemos, de estruturas internas dos nossos ouvidos, dependemos dos nossos olhos, para podermos aqui exteriorizar e ao mesmo tempo interagir com o mundo à nossa volta.
Portanto, para que o espírito possa alcançar a perfeição, há a necessidade dele se desenvolver, e olha o que eu estou dizendo apenas, dentro desse campo sensitivo, onde ele se desenvolve ele nessas suas percepções. Imaginemos agora quando nós falamos de experiências, as experiências de sentimentos mais elevados, sentimentos nobres, porque nós estamos aqui nesse mundo também restritos a experiências relativas à nossa condição evolutiva. Fome, guerra, miséria, egoísmo, vaidade, ambição, orgulho. É isso que nós estamos depurando. Quando nós falamos em mundos depurados, os mundos em que todos os graus da escala já foram superados, nós vamos falar de espíritos que já sublimaram completamente todas essas imperfeições, né, do seu caráter, da sua personalidade. Então não é possível para nós aqui vivendo nesse mundo alcançarmos desenvolvimentos tão longos que vão trazer, tão extensos, né, que vão trazer para nós ali experiências que nós ainda não temos condições de vivenciá-las. Então isso aqui nós vimos na 193. Foi perguntado na A também, né? 192A. Pode ao menos o homem na vida presente preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amarguras? Aí o espírito, sem dúvida, já é possível. Porque aí então nós estamos preparando a próxima encarnação para que ela seja melhor do que essa. Então nós não estamos dando saltos avançando por todos os graus da escala evolutiva. Nós estamos tratando da próxima encarnação. E nessa próxima encarnação, então, nós teremos condições, né, de fazermos um planejamento mais imediato. E fica mais simples para nós trabalharmos aqui esses valores que precisam ser transformados. Bom dia, dona Miriam. 193. Pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? E já vinculando também a 94, é possível que em nova encarnação a alma de um homem de bem anime o corpo de um celerado, quer dizer, de um criminoso? Aí então a resposta é bastante simples. Não, visto que não pode degenerar. Portanto, né, como é colocado, se o espírito então se mostra numa mesma existência, uma fase da sua vida, em que ele tem ali o equilíbrio, e numa outra fase ele se mostra, uma fase posterior, ele se mostra desequilibrado, ou mesmo ali exteriorizando valores que são ainda primitivos, na verdade o que ele viveu anteriormente era aquele momento de tranquilidade, de harmonia, mas que depois, sendo provocado, sendo estimulado nos seus sentimentos mais inferiores, esses então se afloram e o dominam, ou seja, tudo aquilo já estava presente nele. Ele então não degenera, né? Então isso que foi trazido para nós. Bom dia, Didima. Foi trazido para nós então, bom dia, Masa, essas três questões. Vamos agora então, a gente estava fazendo só uma recapitulação. 195. A possibilidade de se melhorarem noutra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde? Aqui para nós antes de chegarmos na resposta dos espíritos, já é algo bastante simples, né? Então aquela ideia de ficarmos empurrando por uma outra oportunidade, para o futuro, quem sabe, a nossa melhora, isso não seria muito mais atraente para nós do que nos preocuparmos com os nossos desafios no presente? Então a resposta para nós é bastante clara, né? A menos que eu queira ficar sofrendo. Bom dia, Marion. A menos que eu opte em ficar estagnado e passando por todas as dificuldades, sabendo que essas dificuldades chegam exatamente por causa de resultado das minhas escolhas e das minhas ações. Então, se eu prefiro ficar então vivendo dessa forma em que o sofrimento é presente, é uma escolha minha. Mas aí a gente vai entrar na ideia do masoquismo, quer dizer, eu sofro porque eu quero. São aquelas provas, são aquelas expiações que eu mesmo escolhi e sinto prazer com isso. Mas a resposta é: quem sente prazer em sofrer? Obviamente ninguém. Por isso então, a ideia de pensarmos que o futuro será melhor
e o Espiritismo trazendo para nós o entendimento que esse futuro será melhor desde que trabalhemos para construir o melhor, que foi exatamente ali o resultado, a resposta que nós tivemos na questão 193A, pode ao menos o homem na vida presente preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amargura? Aí a resposta sim, porque ele pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Então esse mesmo ponto, esse descuidoso, na verdade, é que nós vamos perceber que é aquele espírito acomodado. Isso pode acontecer? Pode. Muitas vezes nós vemos ali aquela ideia do comodismo, em que eu sofro, ao mesmo tempo eu percebo que pessoas à minha volta também sofrem, e portanto então estamos sofrendo juntos, vamos caminhar juntos. Ou melhor, vamos ficar estagnados juntos. Então isso é possível de acontecer. Mas o espírito vai percebendo, e nós encontramos isso em vários depoimentos que nós vemos aqui, né, nos relatos que chegam para nós das obras que nós estudamos, André Luiz, Filomeno de Miranda, por exemplo, em que nós temos no mundo espiritual aquelas comunidades de espíritos que ficam naquela condição, muitas vezes durante séculos. Como chegamos a comentar, né, falamos até do irmão Teofrastos, aquele espírito que foi comentado ali por Filomeno de Miranda, que ficou ali séculos e séculos naquela mesma condição. Mas ao mesmo tempo nós também chegamos à conclusão que através do cansaço, através do tédio, o espírito de alguma forma começa a ser impulsionado e naturalmente também sendo estimulado por outros espíritos a mudar de condição. Então, como no plano espiritual existe essa visão de que o tempo é relativo, diferentemente do nosso tempo, que temos uma cronologia diferente, no plano espiritual o espírito acaba perdendo a noção de que o tempo está passando e ele está ficando estagnado, porque ele se acomoda em viver daquele jeito, mas isso mostra claramente que é um espírito ainda preso naquelas sensações limitadas, naquele mundo restrito ali aos seus interesses imediatos. Não é aquele espírito que olha para o futuro, que olha para frente e pensa no que ele pode alcançar em termos de crescimento. É aquele espírito que vive apenas o seu dia a dia. E dentro daquela condição em que ele perde a perspectiva, e isso nós vamos encontrar com muita facilidade, não apenas dentro dessa ideia do que acontece no mundo espiritual, mas até mesmo dentro das religiões tradicionais. O que é a ideia do inferno? É a ideia do sofrimento eterno. E muitos espíritos que chegam no plano espiritual, ou menos vivendo aqui essa condição, eles dizem, já que nada vai mudar, então tanto faz. Esse tanto faz é o problema, porque acaba fazendo uma interpretação errada da realidade do espírito que está sempre trabalhando para o seu progresso. E para isso então ele recebe estímulos, recebe incentivos, muitas vezes a dor vem com um incentivo maior no momento em que ele diz, eu não aguento mais viver isso. Eu preciso viver algo melhor. No momento em que ele apresenta essa predisposição a fazer algo diferente, as oportunidades vão surgindo. E é aí que nós vamos encontrar aquelas tantas e tantas caravanas que André Luiz comenta, né, inclusive que ele já trabalhou, que vai em busca desses espíritos que se apresentam assim. Então ninguém se encontra abandonado, e quando Jesus lembra que nenhuma ovelha vai se perder, é exatamente isso, né? Até mesmo nesses ambientes de grande sofrimento que nós vemos no plano espiritual, existem ali aqueles que estão constantemente observando cada indivíduo ali presente, que aparentemente para nós parece que eles estão completamente esquecidos e ignorados, vivendo simplesmente ali ao léu. E na verdade não, tem gente olhando por eles. Tem gente olhando por todos nós. E cada momento em que nós apresentamos uma disposição diferente, sempre vai surgir a oportunidade para cada um de nós. Então isso aqui é somente o raciocínio que a gente vai desenvolver. Mas vamos aqui então para a resposta dos espíritos. Mais uma vez aqui a pergunta. A possibilidade de se melhorarem noutra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho dominadas pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde? É aquela ideia de postergar os compromissos e trabalho que tem que ser feito, né? Nós fazemos muito isso. E muitas vezes, né, não apenas ali nós postergamos, como deixamos sempre para a última hora para fazer as coisas. Só que nesse caso, quando se fala em evolução,
deixar para a última hora significa que nós passamos a sofrer esse tempo todo e no fim na última hora nós queremos fazer diferente. Os espíritos respondem assim: aquele que assim pensa em nada crê, e a ideia de um castigo eterno não o refrearia mais do que qualquer outra, porque sua razão a repele, e semelhante ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. Se unicamente meios racionais se tivessem empregado para guiar os homens, não haveria tantos céticos. De fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como dizes, mas, liberto que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculo errado e então o sentimento oposto a esse trará ele para a sua nova existência. É assim que se efetua o progresso, e essa a razão porque na Terra os homens são desigualmente adiantados. Uns já dispõem de experiências que para outros falta, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende o acelerar-se-lhes o progresso ou retardar-se indefinidamente. Então aqui foi até colocado em itálico na resposta. Então o sentimento oposto a esse trará para ele a sua nova existência, que foi colocado, que quando o espírito se liberta da matéria, ele passa a pensar de um modo diferente. Aqui a gente lembra que essa resposta dos espíritos é uma resposta genérica. Porque quando nós falamos de um modo mais específico, como aquele exemplo que eu trouxe para vocês, daquelas comunidades no plano espiritual, em que parece que o tempo simplesmente não para, e os espíritos vão vivendo um dia depois do outro, sem qualquer perspectiva daquilo que eles estão vivendo, primeiro essa ideia de perspectiva acaba sendo ali até mesmo negada para eles. Aqueles espíritos que dominam, aqueles espíritos que influenciam, acaba fazendo com que eles acreditem nessa nova realidade que eles estão vivendo no plano espiritual, como sendo ali a única que eles podem viver. Então aquela condição de estagnação passa a ser a única realidade que eles compreendem. Mas pela inferioridade que eles ainda apresentam, pela falta de compreensão do papel deles como espíritos imortais dentro desse contexto universal que a gente vive. Kardec faz um pequeno comentário, aqui ele diz assim: o homem que ocupa uma posição má deseja trocá-la o mais depressa possível. Aquele que se acha persuadido de que as tribulações da vida terrena são consequências de suas imperfeições, procurará garantir para si uma nova existência menos penosa, e essa ideia o desviará mais depressa da senda do mal do que a do fogo eterno, em que não acredita. Então aqui também Kardec traz essa mesma ideia, que quando o indivíduo começa a sofrer, e esse sofrimento faz com que ele mude de postura, mude de atitude, buscando algo melhor, isso depende muito do grau de esclarecimento que ele tem. Basta nós olharmos para o nosso mundo hoje e percebemos que muitos encarnados simplesmente não se dão conta de que a vida é muito além daquilo que eles estão vivendo, por pior que sejam suas condições. Então são essas pequenas mudanças, pequenas sutilezas que vão fazendo com que o espírito vá despertando. Então, através de várias existências em que ele vai fazendo esse intercâmbio entre plano físico, vendo ali um mundo dentro de uma perspectiva, depois plano espiritual, uma nova perspectiva. Então, aparentemente, ele se encontra ali estagnado. Mas, na verdade, sim, ele está demorando muito mais do que deveria, mas cada experiência, até mesmo a experiência de perceber o tempo perdido, é para ele uma conquista que vai fazer que depois, no futuro, ele aproveite melhor as suas experiências. Então, por isso, a gente tem aqui que cada espírito tem uma noção daquilo que ele está vivendo em termos de processo evolutivo, de acordo com o entendimento que ele tem da própria natureza, da própria realidade espiritual da qual ele faz parte. Porque quando ele começa a compreender, que é o caso, pelo menos para todos nós, a gente tem esse otimismo de imaginar que estamos abraçando uma filosofia como essa,
que fala para nós sobre a nossa imortalidade, fala para nós sobre o progresso, fala para nós sobre a causa das nossas dificuldades e ao mesmo tempo traz para nós também quais são ali as perspectivas de felicidade que nós temos para o futuro. Tudo isso para nós são motivações que nós temos, bom dia Marli, motivações que nós temos para fazer com que a cada dia seja um dia mais bem aproveitado. Em que para nós o desperdício do tempo, o desperdício de esforço, o desperdício de potencial que nós temos, para nós traz uma angústia. Porque nós sabemos que através do esforço, através do trabalho contínuo, da transformação, nós vamos alcançar uma condição melhor. Então nós somos privilegiados por termos uma filosofia que nos mostra isso. E por outro lado, nós temos infelizmente várias filosofias pelo mundo que traz para nós a ideia de que se você for bom, você vai para o céu. Quer dizer, simplesmente assim, do jeito que você está agora, você vai desfrutar do paraíso eterno. E isso traz também uma certa acomodação, principalmente quando você acaba absorvendo a ideia de que o culto exterior e o cumprimento da agenda religiosa daquela filosofia já é o suficiente. Então eu vou com aquela rotina, né, vou sempre cumprindo ali os meus deveres dentro daquela filosofia, dentro daquela religião, e para mim isso já é o suficiente. Sem falar no trabalho moral, no trabalho transformador que é necessário para que alcance de fato essa condição melhor. Né? Pois é, a questão da estagnação tem várias causas. A gente tem o espírito acomodado e a gente tem aquele espírito que tem várias situações, né? Mas dentre elas a gente tem aquele espírito que fica estagnado por falta de perspectiva, porque simplesmente ele não conhece coisa melhor. Há aquele espírito que nós vamos encontrar que, tomado pela culpa, tomado pelo medo, ele simplesmente desiste de viver. Como acontece hoje no nosso mundo, nós encontramos ali as tantas e tantas causas de pessoas que simplesmente se entregam, causas de suicídio, causas de abandono de si mesmos, e espiritualmente também isso, bom dia embaixador. E essa condição de estagnação, ela tem essas causas que nós podemos dizer, vamos chamar assim de causas patológicas. Né? Porque essas causas patológicas e essas patologias que a gente vai chamar são essas situações de estagnação em que o espírito teve um motivo para ficar assim, se é que nós podemos dizer dessa forma. Alguma coisa provocou nele essa condição. Mas há aqueles espíritos ociosos, aqueles espíritos tanto faz. Nós tivemos isso lá no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte das entrevistas. Eu gosto de chamar de entrevistas, né? Naquela segunda parte das entrevistas, na seção de espíritos endurecidos. E tem ali um espírito, se eu não me engano é o espírito Claire, é uma mulher, que quando ela se manifesta ali na evocação que foi feita ali por Kardec na sociedade, se eu não me engano foi lá que ela se manifestou, era aquele espírito que falava assim: o que você espera da vida? Nada. O que você gostaria que fizesse? Tanto faz. Mas por que você não faz? Não tenho vontade. Então o espírito endurecido, a primeira imagem que nós temos, é aquele espírito agressivo, porque nós pensamos, bom, endurecido quer dizer agressivo, espírito rebelde. Não, o espírito endurecido é aquele que se encontra naquela condição e ele tem uma dificuldade enorme de mudar. E é por isso que a gente já falou também, numa das passagens, isso no Céu e Inferno, numa das passagens desse mesmo livro, numa das entrevistas, São Luís se manifestando, trazendo uma explicação sobre uma dessas entrevistas. Ele falava isso, né, a gente já conversou bastante, vale a pena reforçar, porque ele disse assim para nós, que é muito mais fácil você transformar um espírito rebelde do que você transformar um espírito nessa condição. Porque o espírito rebelde, ele tem uma energia dentro dele, ele tem ali uma força
de vontade, embora seja uma força de vontade destrutiva, que é muito mais fácil você transformar a polaridade dele daquele espírito agressivo para um espírito produtivo. Porque ele tem vontade, ele só está direcionando essa vontade para o lado errado. Mas dependendo da forma como você trabalha, aquilo tudo que ele tinha de força de vontade se reverte para algo positivo em seu favor e em favor do mundo. Mas aquele espírito que não tem vontade, nada que você faça vai fazer com que ele mude. Porque vontade é uma força que tem que ser bem direcionada. E quando não se tem vontade? Então a Claire traz bem essa condição. Então quando se fala em espírito estagnado, a pergunta que a gente faz é: o que fez com que o espírito pensasse assim? As suas crenças, as suas experiências pessoais. Então são esses casos que a gente poderia chamar de patológico. Agora tem aqueles espíritos que simplesmente são acomodados. Ah, tá bom assim. Você não pensa em fazer nada de diferente? Não, estou bem acomodado. A vida, assim, deixa a vida levar, tanto faz para mim. Então a gente tem esses casos que espíritos que chegam no plano espiritual também ficam assim. André Luiz mesmo, lá em Nosso Lar, quando nós estudamos o primeiro livro, naquele momento em que ele fez aquela entrevista com um dos ministros, né, que até foi o Paulo Goulart que entrevistou, que interpretou esse papel lá no primeiro filme, era André Luiz e uma senhora. Ela, aquela senhora que queria as coisas fáceis. Mas a senhora não pensa em fazer tal coisa? Ah, não, eu não gosto. E outra coisa? Ah, não tem um jeito diferente? Ah, mas e tal coisa? Ah, isso eu não quero. Então são esses espíritos que ficam, né, na verdade, ali sem motivação para fazer as coisas. Só que isso depois tem um preço caro. Tem um preço alto a ser pago. Porque a gente vai lembrar sempre, né, que a maior angústia que um espírito sente quando tem consciência de si mesmo e da sua realidade, é quando ele olha para trás e percebe que perdeu tempo. E aí então ele vai querer recuperar o tempo perdido e não vai ter, porque ele vai ter que respeitar as próprias etapas evolutivas. Provavelmente muitos de nós já passamos por isso também, tomados pelas nossas tendências inferiores, pelos nossos vícios, pelas nossas fraquezas, e hoje nós estamos aqui abraçando uma filosofia que desperta em nós essa vontade de querer melhorar cada vez mais, apesar ainda dos nossos tropeços, das nossas dificuldades. Então nós vamos encontrar muitos espíritos assim como nós encontramos. Nós não temos, por exemplo, eu já comentei com vocês sobre isso, né, daquela reportagem, de uma série de reportagens que falava sobre a aposentadoria. Aí a aposentadoria, o que isso tem a ver? Bastante. A aposentadoria, conforme ela é uma etapa extremamente importante na vida de uma pessoa. Porque ela passa a vida dela trabalhando, ainda que seja obrigada, para a sua própria sobrevivência. Então ela estabelece uma rotina na vida dela, em que nessa rotina ela acorda, trabalha, volta para casa, depois acorda, trabalha, volta para casa, no fim do mês recebe a sua remuneração, cumpre seus compromissos, acorda, trabalha, volta para casa. E aí vem a aposentadoria, em que ela não tem motivo para acordar, em que ela não tem mais o trabalho, embora ela consiga se sustentar relativamente, mas não é o caso. Mas ela perde tudo isso. E aí então nessa reportagem, dentre os vários aspectos que foram abordados, mostrava exatamente o que isso provoca na saúde mental das pessoas. E aí vocês se lembram, né? No caso das mulheres, muitas delas entravam em depressão. No caso dos homens, muitos se envolviam com alcoolismo, tabagismo, trazendo ali um grande prejuízo. E a gente lembra, né, quando a gente fala do homem integral, o homem integral ele deve ser abordado no seu aspecto físico, a sua saúde orgânica, no seu aspecto psicológico, a sua saúde mental, na convivência com outras pessoas, a sua saúde social, a sua condição espiritual, a sua saúde espiritual. E quando um desses aspectos se desequilibra, os demais acabam sendo afetados. E, portanto, nós vemos muitas pessoas que chegaram
nessa condição de aposentadoria em que simplesmente esperam o tempo passar para a vida acabar. É aquele momento em que você fica olhando no tempo, dia após dia, esperando simplesmente a vida dar ali a sua definição. E isso é uma realidade muito profunda. Pois, Cleusa, o detalhe que a gente coloca é que a aposentadoria, para muitas pessoas, é uma necessidade, por falta de condição física. Mas o mais importante de tudo, que a gente tem que pensar, é que o trabalho, ele, vamos dizer assim, deixa eu organizar aqui a minha ideia, é que tem um fumacê aqui na porta de casa fazendo barulho, está atrapalhando meu raciocínio aqui, mas vamos lá. A motivação de trabalho é algo inerente à pessoa. Quando alguém trabalha por obrigação, quando essa obrigação termina, que é o caso da aposentadoria, ele para de trabalhar. Quando alguém traz esse bichinho dentro dele, do trabalho, não importa se ele está ocupado com o seu trabalho, ou não importa se ele está aposentado, não importa se ele está desempregado, ele sempre vai ter alguma coisa para fazer. Ele tem a necessidade de buscar alguma coisa para fazer. Ele precisa, a existência dele, o motivo da existência dele é ser produtivo. Mas nem todo mundo é assim. Na verdade, a grande maioria faz isso por obrigação. E é aquele grande problema que a gente encontra. E se por acaso você está trabalhando, sobrevivendo e tal, e você ganha na loteria? Dependendo do que essa pessoa tem dentro dela, essa loteria será para ela a queda. Será para ela a queda mais mortal que ela tem. Porque ela, sendo uma pessoa viciosa, acomodada, aquela pessoa que não tem essa vontade de ser produtivo, aquele montante que ela vai receber será para ela exatamente tudo que ela precisava para ficar da condição que ela estava. E isso no mundo espiritual também é uma realidade. E a pessoa se acostuma com aquele tanto faz, se acostuma com aquela vida que vai sempre empurrando, que vai sempre trazendo para ele aquelas dificuldades, que ele não faz diferença. Isso na vida comum. Imagina quando você fala da imortalidade do espírito, em que aquela pessoa nem tem perspectiva sobre isso. Por isso a doutrina nos chama a atenção. Primeiro ela mostra para nós. Sim, é uma triste realidade, nós vemos muito isso. Aquelas pessoas que simplesmente veem a vida passar, porque elas não têm perspectiva nenhuma, mas principalmente porque elas não têm motivação para fazer algo diferente. E aí é o trabalho, dos psicólogos que começam a atuar naquele grupo, da chamada terceira idade, ou da melhor idade. Olha só, até o nome foi mudado. Melhor idade. Mas melhor para quê exatamente? Esse melhor depende da própria pessoa. A quantidade de preocupação que se tem, por exemplo, com suicídio em idosos, porque esse suicídio acontece por uma série de motivos, o corpo limitado, a família, recursos, doenças, etc, etc. Espiritualmente também isso é uma realidade. Então, embora os espíritos coloquem para nós aqui, voltando um pouquinho, ele diz assim: de fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como dizes, mas, liberto que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculo errado. Isso, então, vai depender da lucidez que o espírito tem no momento em que ele chega no plano espiritual. Porque dependendo do que ele está fazendo, dependendo dos seus valores, da forma como ele vive, o mundo espiritual nada mais é do que uma continuação da realidade do mundo material. Tal vida, tal morte. Lembra para nós Raul Teixeira. Pois é importante, embaixadores, ser produtivo, fazer aquilo que você gosta, porque isso facilita para nós estarmos sempre em atividade, o estudo, o trabalho, uma atividade que dê prazer. Muitas vezes a gente pensa assim: olha, eu preciso arrumar alguma coisa para receber uma remuneração. E na verdade você precisa ter alguma coisa para manter a mente ativa, isso que é importante. Avançando um pouco mais, pessoal, questão 196.
E viu como esse assunto rende, né? Dá a impressão de que é uma coisa simples. Se nós não olharmos aqui nas entrelinhas do que os espíritos falam, porque a ideia, quando uma instrução vem de um espírito elevado, ele vai falar para nós daquilo que é o natural, daquilo que é o objetivo de todos nós. E claro, os espíritos não tiveram tempo de trazer essas pequenas pontualidades que são parte da nossa vida. E essas pontualidades muitas vezes mostram esses obstáculos que nós não conseguimos perceber, mas que está cheio no mundo, que muitas vezes até nos afetam. Ou nos afeta, né? Questão 196 diz assim então: não podendo os espíritos aperfeiçoarem-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador. Crisol é aquela pequena tigelinha, né, onde utiliza, né, para macerar produtos químicos, farmacêuticos, né? Aquele pilãozinho, vamos dizer assim, né? Então segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador, por onde tem de passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição. Então quer dizer, já que o espírito tem essa necessidade de ser constantemente estimulado a mudar a sua forma de viver, significa que estar no mundo físico é para ele ali aquele ambiente onde ele vai ser constantemente impulsionado a mudar a sua conduta? As dificuldades da vida serão então esses estímulos que ele tanto precisa? A resposta é sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empregarem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade para que tendem. Então a gente vê que o espírito estar encarnado e vivendo as dificuldades do mundo é uma necessidade que nós temos, porque se nós como espíritos permanecêssemos o tempo todo no plano espiritual, qual seria exatamente a nossa maior motivação para mudar ali a nossa forma de viver, a nossa forma de ser? Então o nosso mundo, dentro dessa logística que ele exige, de você ter que ganhar o pão do seu dia. Essa expressão, ela é uma expressão simples, mas que traz para nós uma filosofia extremamente profunda. Você ganhar o pão do seu dia a dia significa que você precisa se mobilizar, trabalhar, modificar a sua forma de viver, modificar a forma de ser, dentro da relação desse mundo de competitividade que nós temos. Tudo isso são estímulos que, do contrário, se você não faz, você perece. E nós temos um instinto de sobrevivência. E esse instinto de sobrevivência também agrega o nosso orgulho de perceber, poxa vida, eu estou ficando para trás, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Tem até aquela ideia da inveja, poxa, eu tenho inveja do outro, então eu vou fazer alguma coisa para ser como ele é. Vem a parte da ambição. Então tudo aquilo que nós caracterizamos hoje como imperfeições morais, a inveja, a ambição, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, são ingredientes divinos que fazem parte da nossa personalidade, que nessa condição em que nós estamos vivendo agora, são extremamente importantes. Porque do contrário nós ficaríamos parados no tempo. Nós não teríamos nada para fazer um esforço extra. E é isso que me impulsiona. Nossa, mas ele é orgulhoso, ele gosta de ficar se exibindo. Que bom, porque é exatamente essa vontade de se exibir que inconscientemente ele está fazendo coisas que vão trabalhar para o seu progresso, que depois no futuro, quando esse orgulho for exatamente ali transformado em humildade, a essência do trabalho e da produtividade vai estar presente no seu caráter. Na questão 196, 196A, Kardec traz um complemento, ele diz assim: é o corpo que influi sobre o espírito para que esse se melhore? Ou o espírito que influi sobre o corpo? Quer dizer, o espírito no corpo ou o corpo que influi no espírito? Teu espírito é tudo.
Teu corpo é simples veste que apodrece. Eis tudo. Resposta bem objetiva dos espíritos, né? E Kardec conclui assim: o suco da vide, ou seja, da vinheira, da videira, né? O pé de uva, nos oferece um símile material dos diferentes graus de depuração da alma. Ele contém o licor, que se chama espírito ou álcool, mas enfraquecido por uma imensidade de matérias estranhas que lhe alteram a essência. Esta só chega à pureza absoluta depois de múltiplas destilações, em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. O corpo é o alambique em que a alma tem que entrar para se purificar. Às matérias estranhas se assemelha o perispírito, que também se depura à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Então o que ele fala para nós aqui é que o suco de uva, ele é algo bastante depurado, e para que ele possa se transformar naquele vinho puro, ele usa essa ideia da relação da uva para o vinho. Para que a uva possa se transformar em vinho, há a necessidade daquele processo químico em que aquela substância vai passando por uma série de etapas em que ela vai se tornando cada vez mais depurada. As impurezas vão sendo tiradas, evaporadas, queimadas, transformadas, até chegar no momento em que vem ali a substância pura. Então esse exemplo que ele trouxe traz para nós a ideia exatamente do espírito, que no início da sua jornada evolutiva, e nós estamos ainda nessa fase, né, em que nós estamos crescendo, estamos nos aprimorando, nós trazemos muitas imperfeições. E é através dessas destilações, desses incontáveis processos, em que nós alcançaremos de fato a nossa depuração. É bem simples, né? O embaixador colocou, né? Minha mãe, professora de português, francês, foi aposentar antes dos 50. Agora fica aos 70 tentando sobreviver, né? Pois é, embaixador. Existe uma cultura que é bem interessante quando nós falamos nessa questão da aposentadoria, que quando você atinge a aposentadoria, você obrigatoriamente tem que parar de trabalhar. É uma cultura, todo mundo vive assim. Só que, na verdade, quando você se aposenta e aquela empresa diz assim, olha, você se aposentou, parabéns, todo mundo faz aquela festa, a pessoa vai embora e é assim. Quer dizer, ela é um processo formal dentro da vida profissional dela, previdenciária, em que se encerra uma etapa, mas não quer dizer que ela, como pessoa, se aposenta. Ela, como pessoa, ela continua sendo produtiva e capaz de fazer as coisas. Mas a ideia da aposentadoria formal da vida profissional acaba entrando no psiquismo da pessoa. E essa ideia do psiquismo, de você também se aposentar mentalmente, esse é o problema. E todo mundo fica exatamente com essa mesma ambição que você colocou, né? Não, quero me aposentar logo. Só que aí vem a consequência depois. Porque a vida, nós todos somos assim. Nós somos seres que precisam ser produtivos. No momento em que nós paramos de produzir, a própria natureza começa a mostrar, né, esse conflito entre aquilo que nós precisamos ser e aquilo que nós nos tornamos. E quando nós falamos da nossa vida cotidiana, na verdade nós estamos falando da nossa condição espiritual. Porque eu continuo sendo espírito, continuo estando encarnado, continuo tendo as minhas necessidades para a minha evolução, só que as escolhas que eu fiz são escolhas que não me favorecem isso. Por isso que aquela ideia, né? Nossa, não vê que queria tanto ganhar na loteria, tá aí depois que você ganhar, o que você vai fazer? Você vai viver a vida de prazeres? Não esquece que você é um espírito que precisa evoluir. Você acha que aquele dinheiro vai fazer a diferença para você? Essa é uma questão bem interessante. O Jerusa colocou, né? E a expectativa de vida crescendo, né? Temos muitos anos após esse evento. Sabe o que acontece, Jerusa? Você lembrou uma coisa bem interessante. Ao mesmo tempo em que existe uma grande preocupação a respeito do equilíbrio das contas da Previdência, que agora ela precisa sustentar pessoas que estão vivendo mais,
Ao mesmo tempo, nós vamos encontrar pessoas que estão vivendo mais sem saber o que fazer da vida. Porque antes a pessoa se aposentava aos 60, morria aos 65. Hoje a pessoa se aposenta entre 60 e 65 e vive até os 100. O que ela vai fazer com esses 40 anos dela? Principalmente com o corpo entrando naquele processo, né, de desgaste, de limitações. Então, quer dizer, é realmente um fenômeno que nós estamos vivendo nessa nossa geração, de vendo ali a vida com uma expectativa maior, mas as pessoas não sabendo aproveitar esse tempo, o que acaba sendo para elas uma grande tortura, que é o que a gente entra depois que a gente estava comentando, na questão, né, do suicídio, da depressão do idoso. Por que suicídio e depressão? Porque essa vida mais prolongada, ela não foi planejada. Ela não vem sendo planejada por todos nós. Porque nós estamos vivendo mais sem saber o que fazer com esse tempo extra. Mas quando, como eu falei para vocês, quando nós temos dentro de nós aquele germe de ser produtivo, você vai ser produtivo até os 152 anos se você viver. Porque você sempre vai querer fazer alguma coisa para te satisfazer essa necessidade de crescer, de transformar, de produzir. Só que o mundo não é assim. Nós não temos essa cultura, né? Então isso acaba influenciando também na questão espiritual. Vamos ler aqui com o Miramês, né? Antes aqui a Angelina colocou, os espíritos amigos falam que muitos espíritos que estão na Terra sofrem, porque pensam que no mundo espiritual vão ficar parados, né? A maioria decepcionam-se, pois lá tudo é movimento e não inércia. Isso vai exatamente ao encontro daquilo que a gente comentou, Angelina. Que os espíritos, então, levam para o mundo espiritual esse mesmo pensamento de ociosidade e vem aquela grande frustração. Porque ali também é um movimento, né? E para nós que já temos essa vontade de fazer, quer dizer, para nós chegar do outro lado, é aqui que eu tenho para fazer. A pessoa vai ter que falar, calma que não chegou a hora ainda. Né? Porque a gente já vai querer já botar a mão na massa, né? Pelo menos essa é a vontade que a maioria de nós tem. Andréa tem aqui, né? Meu pai com 83 anos planta no quintal, nas calçadas em volta e muito ativo. Minha mãe tem 83 também, Andréa. Eu tenho que amarrar aquelas bolas de ferro no pé dela para ela parar. Né? Porque ela tem o tempo todo assim. Não para. Né? Mas vamos lá, né? Graças a Deus, pessoas que dão esse exemplo para nós. Né? Quando a gente chegar nos 83, a gente vê o que vai acontecer. Mas muito bem, meus amigos. Pois é, não acaba, pilha nuclear, né, o embaixador? Não acaba nunca, impressionante. Vamos lá, pessoal. Miramês trazendo para nós aqui, então ele diz assim, para a gente finalizar. Então aqui da questão 186. É necessário que o espírito passe por todos os tipos de tribulação para serem elas escolas onde se aprende a viver melhor. Tirar as tribulações dos espíritos é o mesmo que tirar as crianças de junto dos pais e a juventude das escolas. São indispensáveis os problemas e as dores nos caminhos da humanidade, pelo menos na faixa evolutiva em que ela se encontra. Eis porque são necessárias várias encarnações para a alma, como sendo oportunidades de aprimoramento espiritual e educandários de elevado poder disciplinado e prometendo um porvir cheio de luz e de paz. O espírito é luz divina, recebendo inúmeras oportunidades de crescer ante a vida. No entanto, esse crescimento requer muitos esforços e incontáveis problemas, de modo a levar a alma ao verdadeiro discernimento, compreendendo que sem amor não existe solução para todos os desempenhos. Deus processou meios pelos quais os espíritos recebem assistência de compreensão em muitas atividades, sendo que em uma existência terrena não daria para que o espírito conhecesse de onde veio, para onde vai. As vidas são sucessivas, quantas forem necessárias, objetivando o aperfeiçoamento do espírito. Não se desperta por simples querer, por xaropes ou pílulas. Isso é processo do tempo,
que amadurece os sentimentos em todas as vias do saber. Quando se vê um espírito encarnado ou desencarnado que já atingiu a libertação, é bom que se lembre da sua jornada, o que ele já percorreu pelas vidas múltiplas. Ninguém compra a tranquilidade, assim como não se vende felicidade, que é conquista. O preço é o esforço, dor, sacrifícios e tempo, e nesses meios surgem as bênçãos de Deus, computando todas as qualidades e convertendo-as em luz para o viajor honesto e trabalhador, que percorreu todos os caminhos de aprendizado. É necessário que isso aconteça para nascer no coração o sol da esperança. O corpo é um depurador, que vai modelando a alma passo a passo, de vida em vida, e a alegria de viver é a felicidade recebida como prêmio de jornadas avançadas. Que Deus nos abençoe para que tenhamos sempre coragem de lutar dentro de nós e vencer todas as dificuldades. Conhecendo a nós mesmos, tornaremos a vida mais fácil e mais alegre de ser vivida. Nunca pensemos que alguém vai nos trazer a felicidade. Ela deve ser descoberta por nossos próprios esforços. Poderemos encontrar quem nos dará toques para a compreensão dos meios de adquiri-la. Essa é a misericórdia, a bondade de Deus. Sempre encontramos um sirineu. Até o mestre aceitou sua cooperação e nós sempre o procuramos. Eles valem muito, principalmente quando chegam para nos ajudar na subida do Calvário com a nossa cruz que sempre pesa. O que devemos aprender é tirar de todas as tribulações as lições que elas nos trazem, evitando repetições das dores. A natureza é cheia de lições elevadas. É um livro de Deus aberto a quem quer lê-lo. Comecemos a estudá-lo agora, porque em torno de nós as suas páginas estão nos convidando ao grande entendimento. Notemos bem que as suas letras são mais vivas que o comum dos livros, e elas falam mais perfeito que as bocas dos homens, porque falam a verdade. Então aqui para nós, essa grande lição que Miramês traz. O Dudu colocou, minha mãe cozinhou desde os 7 anos até os 95, o copeira do Hospital Federal. Então, a gente vê que são exemplos de vida que a gente vai lembrando. A Andréa lembrou aqui, o doutor Jorge Andréa, que também ali trabalhou até mais de 100 anos. Então, são exemplos de vida que a gente vai tendo, mas essas pessoas, elas não fazem isso para poder mostrar para nós. Elas simplesmente vivem suas vidas. E essa oportunidade que nós temos de vivermos em comunidade faz com que nós observemos os exemplos, os bons exemplos, os maus exemplos. Tudo para nós é proveitoso na vida, Se o lixo que nós jogamos fora hoje pode ser reciclado e reaproveitado de várias formas, até mesmo os maus exemplos trazem para nós isso. Tem uma mensagem de Emmanuel que eu gosto muito. Eu sempre deixo a mão para dar aquela ouvidinha de vez em quando surge a oportunidade. Ela chama Que Produzes? E ele fala para nós, a natureza está produzindo o tempo todo. Até o mais insignificante dos vermes está produzindo o tempo todo. E você, o que produz? Eu vou mandar para vocês depois o áudio. Ouçam com carinho, assim, com bastante calma, com bastante concentração, para a gente poder ouvir aquilo, porque é um chamamento muito importante para nós. Quando ele pergunta, o que produzes? Nós fazemos uma reflexão, eu pelo menos faço isso, para reavaliar minha rotina, minha agenda, meus compromissos, minhas atividades. E aí eu me recordo de uma passagem, para a gente poder finalizar, do filme Gladiador. Gladiador, era aquele general romano, e ele então, naquele momento em que ele tinha que tomar uma grande decisão, ele tinha aquele que era o seu cavalariço, O cavalariço é aquele que prepara os equipamentos dele, deixa tudo pronto quando ele precisa. E naquele momento de decisão, o general perguntou para o cavalariço, Ele diz assim,
como você faz o trabalho que você tem que fazer? Ele fala assim: primeiro eu faço aquilo que eu preciso fazer, que é a minha obrigação. O resto do tempo eu faço o que eu quero. E isso é para nós um ensinamento muito valioso, porque nós percebemos que a nossa vida nos traz muita responsabilidade. E quando nós conseguimos cumprir bem essas responsabilidades, aí sim a gente vai ter aquele tempinho para fazer o que a gente quer, para fazer aquilo que a gente gosta. Até mesmo aquele momento que a gente não quer fazer nada. Mas todas as nossas obrigações foram cumpridas. Eu vou pegar direitinho essa passagem do filme, do trecho, e eu mando para vocês então. Então, pois é, Angelina, mas aí a gente vai ter uma coisa importante no Livro dos Espíritos, chamado Lei do Trabalho. E essa lei do trabalho fala para nós que o descanso é necessário. Nós precisamos do descanso da mente, do descanso do corpo, daquele momento nosso, porque o trabalho é bom, mas não se vive só de trabalho. Então, isso é muito importante para nós. E quando se fala em trabalho, muitas vezes a gente relaciona com remuneração. Isso que a gente faz todos os dias é um trabalho delicioso. E ainda por cima a gente se beneficia dele. Mas enfim, esse aqui, pessoal, é o nosso tema de hoje. Mais uma vez aqui nós concluímos então esse nosso item. Deixa eu pegar aqui os detalhes. Que fala das transmigrações progressivas. Então nós finalizamos esse item. O próximo vai falar para nós sobre, rapidinho aqui, sorte das crianças depois da morte. O que é bem interessante, porque a gente vai falar, aconteceu uma morte dentro do meio onde a gente vive, nossa família, nossa comunidade, passa na televisão, uma criança morreu. O que acontece com essa criança? Qual é o destino dela? Qual é a sorte dela? Então é um assunto que vai trazer para nós aqui uma visão bastante interessante, embora seja aqui são 3 questões apenas, mas que vai trazer para nós aqui a oportunidade de termos um entendimento bem valioso. E depois, na questão 200, sexos nos espíritos. Então discutiremos aqui o sexo dos anjos, Vamos ver se a gente consegue chegar a alguma conclusão. Não, mas certamente a gente vai aprender muito aqui, porque é um assunto também bem instigante. E isso vai trazer para nós aqui um entendimento sobre questões bastante problemáticas no nosso mundo hoje. A respeito de caracteres de gênero da nossa personalidade, as questões que nós encontramos